Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos aqui. Vamos estudar a palavra de Deus hoje. Antes de abrirmos a palavra, vamos fazer uma breve oração. Eterno Deus, bom Pai que está nos céus, quem está conosco aqui, que o Espírito Santo esteja presente, nos dando sabedoria e entendimento da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, vamos estudar hoje 6 versos da palavra de Deus, tá? E eu separei aqui, para a minha esquerda, as pessoas podem acessar Mateus, só à esquerda de mim, capítulo 12, do verso 9 a 14, da esquerda, tá? E a Lucila e o pastor Paulo, né? À esquerda aqui, Mateus 12, 9 a 14. E a minha direita aqui, que está mais numerosa, Lucas, capítulo 6, versos 6 a 11. Ok? 6 versos para cá, 6 para lá, no mesmo contexto. E eu vou ficar com Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. Eu vou ficar com 6, dividindo 6 versos para lá, 6 para a direita, e eu vou ficar com 6, tá? O assunto é o mesmo. 3 livros sinóticos diferentes. O mesmo assunto. Vamos estudar, conhecer a história, interpretar a história e aprender com essa história milenar de 2000 anos atrás. Interessante. Nós temos aqui na palavra de Deus a mensagem: o homem da mão ressequida. Marcos 3, de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava observando Jesus para ver se o acusava. Em dia de sábado, disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração. Disse ao homem: tende a mão. Estendeu-a, e a mão foi restaurada. E tirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra Jesus, como lhe tiraria a vida. Olha que passagem. 6 versos. Se nós lermos sem meditar, sem estudar espiritualmente, parece que vai passar. Mas aqui, esses versos são a palavra de Deus. Ela é lançada para dar fruto. E nós temos aqui, na palavra de Deus, nos 3 livros sinóticos, 11 milagres. E um é esse aqui, da mão ressequida, a cura da mão ressequida. 35 milagres são catalogados na palavra de Deus. Jesus fez muitos e milagres, milhares de milagres, mas só foram catalogados 35. E desses 35, 7 se passam na sinagoga dos judeus. E esse é um deles. Dos 3 mais importantes efetuados no sábado, esse é um deles. Interessante, né? 7 dos 35 e 3 dos 35 eles estão incluídos. A Bíblia não relata aqui o local exato, mas fala que foi na Galiléia, próximo a Cafarnaum. Interessante. Galiléia e Cafarnaum, 90% de todos os milagres, de toda a vida de Jesus, foi ali em Cafarnaum, na Galiléia. É o local do acidente geográfico mais citado no Evangelho, é a Galiléia. Interessante. Ali está o mar da Galiléia, onde Jesus estava próximo. Morava Pedro em Cafarnaum e Jesus efetuou diversos milagres, inclusive esse aqui. Ali um mar de águas doces. Provavelmente, para vocês terem uma noção,
O mar da Galileia não é um mar de água salgada. É como daqui no Penedo e depois contorna até Itatiaia, depois volta, faz aqui um contorno de 200 km². Era onde fluíam as navegações antigas, onde Jesus pescava ali com os discípulos, onde ele pregava ali, nesse mar da Galileia, nesse imenso lago, chamado Lago de Quinerete, que tem um formato de harpa. E interessante, essa região é tão importante na vida de Jesus, e é tão importante aqui nos grandes milagres de Jesus, que ali nós temos a Judéia e temos a região norte da Judéia, que é Nazaré e Cafarnaum. Na parte da Judéia nós temos Belém, onde Jesus esteve ali presente, nasceu. E ali também temos ali onde ele foi crucificado em Jerusalém. E para a região ali do sul, nós temos Nazaré, onde ele foi criado, e Cafarnaum, onde ele morreu. Interessante, ele morou ali exatamente 3 anos, provavelmente na casa de Pedro. Então um relato aqui específico, num local inusitado, que é ali próximo do Mar da Galileia. Interessante que nos 3 livros dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eu fiquei com Marcos, a esquerda ficou com Mateus, a outra com Lucas. Eles falam, são unânimes. O milagre foi no sábado. Os fariseus estavam envolvidos, os escribas estavam envolvidos, e o homem estendeu a mão, e aquela mão foi curada. Interessante, né? E mostra também o texto, o contexto, que os fariseus e os escribas queriam matar Jesus. A primeira vez que é citado que eles fazem um conluio para matar Jesus. E os 3 evangelistas citam aqui, Marcos, Mateus e Lucas, relatam a mesma história com riquezas de detalhes. Por isso que nós devemos pesquisar na palavra de Deus, nos livros, juntar e fazer o contexto para ter um entendimento exato daquilo que Deus quer falar para a gente. Lucas, que é o médico de formação, ele fala que Jesus foi ali para ensinar, para falar a palavra de Deus. Ele não foi para curar, ele foi para ensinar a palavra de Deus. Mas aquele homem apareceu e era a mão direita. O doutor Lucas era médico de formação, e ele cita a mão como direita, a mão direita. O agravante, aquele homem ficou impossibilitado de trabalhar. E Marcos e Lucas também fala que os fariseus e os escribas, os religiosos da época da sinagoga, estavam observando Jesus como se fosse um investigador. Chama-se o termo soslaios, investigador. A pessoa fica observando de lado a pessoa atentamente, e eles estavam com esse jeito, observando em que pegar Jesus, de soslaios. E o doutor Lucas fala aqui, como ele era médico de formação, ele entra numa forma muito inusitada, que Jesus conhecia o pensamento dos escribas e dos fariseus. Doutor Lucas está falando que Jesus era divino, era o Filho de Deus. Ele conhecia antes das pessoas falarem, ele já conhecia o pensamento que os escribas e fariseus queriam matá-lo. Doutor Lucas relata isso no capítulo 6, versos 6 a 11. Ele conhecia o pensamento deles. E Mateus complementa, ele faz a pergunta: é lícito curar no sábado? Jesus faz a pergunta: é lícito ou não é? Porque a cura estava sendo feita no sábado. Os fariseus, os escribas, não estavam querendo fazer essa cura. Aí Jesus toma uma atitude.
Marcos relata que ele chama o indivíduo para o meio da multidão. E Lucas complementa que ele dá a ordem: levanta-te. Interessante, né? Nós temos aqui a nossa plataforma, no final, a plataforma judaica é uma biná. Eu estaria no meio. Alguns na esquerda, alguns na direita, fazendo um círculo, tipo uma ferradura. Um indivíduo lá atrás, com uma mão aleijada, uma mão mirrada, diz os espanhóis, uma mão leprosa, embranquecida. E eles achavam que aquilo era uma maldição de Deus, não podia entrar na sinagoga. E o indivíduo estava escondido lá atrás, com a mãozinha escondida, atrás, no final da biná, como se o Henrique, lá no finalzinho, tivesse encostado, lá nos vidros. Ninguém estava vendo a mão dele, com a mão para trás. Estava confortavelmente. E Jesus fala para que ele se levante. Interessante. Vamos estudar essas passagens. Marcos relata que Jesus que olha a multidão para os religiosos e ele externou dois verbos. Ele ficou indignado e condoído com a atitude dos religiosos da sinagoga. E Mateus faz uma complementação. Ele conta a história da ovelha, porque se uma ovelha caísse no sábado, no precipício, tivesse aguentada, poderia salvar a ovelha, porque a ovelha depois era vendida e revertida em dinheiro. Mas o ser humano não, ele não admitiu curar no sábado o ser humano. Hipocrisia, Jesus mostrou essa hipocrisia dele. Por isso que ele cita aqui, Mateus cita aqui a história da ovelha, Salmo 23, do Velho Testamento. Mais importante é o ser humano do que a religião. Mais importante é se cuidar do ser humano que Jesus fez. Por isso que ele mostra essa parábola aqui, no capítulo 12, verso 9 a verso 14. E o Lucas, o médico Lucas, fala que os oponentes ficaram furiosos, os escribas ficaram furiosos, porque Jesus estava dando continuidade ao milagre, e Jesus ia operar o milagre, e Jesus estava dando já ordem para o indivíduo. E diz que aqueles religiosos da sinagoga estavam tramando os herodianos para matar Jesus. Diz aqui os historiadores, unânime, que foi um milagre surpresa. Jesus foi para pregar. Provavelmente tinham levado aquele homem para uma cilada ou para demonstrar, acusar Jesus. Mas Jesus não se intimidou. Jesus praticou a cura, mostrou que é lícito fazer o bem no sábado, curar no sábado. Tudo que é praticado para o bem pode ser feito no sábado. Diz aqui um dos livros católicos apócrifos, não está inserido na Bíblia, na Igreja Católica tem o livro de Hebreus, apócrifo Hebreus, fala que esse incidente, que o homem realmente era a mão direita, agravante, não era congênita, foi um acidente, e ele foi impossibilitado de trabalhar. Jesus curou. Lucas, doutor Lucas, que é médico, especialista, cita a mão direita do Evangelho dele. Uma lição desse milagre que nós temos: quanto maior a dificuldade, maior vai ser o milagre da nossa vida. Vamos repetir? Quanto maior a dificuldade, vai ser o milagre na nossa vida. Interessante. Jesus olha como se fosse Jesus estivesse aqui hoje. O Henrique está lá, junto com a esposa, mas se o Henrique estivesse lá no cantinho, bem escondidinho, bota a mão para trás, Henrique. Bota a mão para trás, manda as mãos para trás. Se alguém olhar para ele, não vai ver a mão dele, que está lá atrás. Se a mão dele estiver leprosa, estiver defeituosa, estiver mirrada, ninguém vai ver. Os viu que estavam escondendo a mão. Jesus estava pregando na Biná. Jesus falou assim: levanta-te.
Levanta aí, levanta. É fácil ou difícil? Com a mão escondida. A multidão está aqui. As pessoas olham para você e não vê o teu defeito. É fácil ou difícil levantar? Fácil. Todo mundo aqui, os intérpretes, diz que é fácil levantar. Muito fácil. Tá bom? Está com a mão defeituosa. Aqui. Escondida. Toda envergada. Fina. Festa. Atrás. Escondida. Ninguém vê. E fica no meio da plataforma. Para. Foi fácil ou difícil? As pessoas de trás estão vendo a mão dele leprosa, defeituosa, mirrada. Estão julgando ele que é a maldição de Deus. Ele tomou a atitude de vir. Jesus mandou que ele viesse no meio. Vem para o meio. Ele veio. Confiou em Jesus. Foi fácil ou difícil? É mais difícil. Mais difícil. Todos os intérpretes. Mais difícil. Sujeito ao julgamento dele. Foi julgado pela metade da plataforma da Biná, mas Jesus deu a ordem, ele cumpriu. A primeira ordem foi fácil, a segunda ordem foi difícil, e Jesus, com ousadia, com poder, vem. A mão dele está aleijada. Para. Todo mundo está vendo ele. Jesus falou para ele, sabe o quê? Jesus não mandou estender o braço, não. Jesus falou: estende a mão, estende a mão, estende a mão, estende. A mão estava podre, aleijada, e Jesus mandou estender a mão. Ele estendeu a mão. É impossível, porque a mão estava aleijada, ele só poderia estender o braço, mas Jesus especificou, e imediatamente a mão dele ficou curada diante de toda a plataforma, diante dos escribas e fariseus, e eles saíram furiosos dali, tramar a morte de Jesus. Pode ser. Que poder! Amém. O homem creu em Jesus. O poder, o milagre está em atender Jesus nas ordens fáceis. Segundo passo, nas ordens difíceis. E depois que você atende nas ordens difíceis, no impossível, só com o poder de Deus. A cura foi completa com o poder da palavra de Deus, mas ele atendeu. Está aí a senha. Duas escolas rabínicas, uma estava ali, naquele local de Jerusalém, na Galileia, chamada-se Escola Liberal de Leros, era mais mansa. A outra chamada rígida, mas as duas escolas rabínicas condenavam fazer o milagre no sábado, e o mais que Jesus fez foi no sábado, mostrando que é lícito fazer o bem todos os dias. E a pergunta que não quer calar, retórica: é lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Ficaram todos em silêncio, porque eles só condenavam Jesus. Jesus, quando foi alimentar o povo, deu espiga para o povo no dia de sábado, e eles queriam condenar Jesus, queriam condenar os apóstolos. Estupidez e ignorância. Nós somos mais importantes do ser humano do que o sábado. E o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Tudo que é de bom para a humanidade, tudo que devemos praticar, a lei do sábado. Interessante. 3 passos para a cura total. Levanta-te. Primeira ordem fácil. Vem para o meio. Difícil? É difícil. Estende a mão. O milagre só acontece quando nós cremos em Jesus. Aquele que não crê nunca vai ser operado o milagre na vida dele. Todos os pedidos que foram feitos aqui só vão ser operados se nós crermos realmente na palavra de Deus.
A senha é essa de hoje. 6 versos bíblicos estudados. Vamos atender o fácil, depois o difícil, o fácil, né? No difícil, para ser habilitado para o impossível. Que o Senhor nos abençoe, sejamos obedientes à palavra de Deus e que o Espírito Santo possa nos dar entendimento, sabedoria, para que nós possamos praticar, ser práticos da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.